Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2, e o versículo de número 1. João, capítulo de número 2, e o versículo de número 1. Enquanto você procura, enquanto você encontra, seja Deus louvado por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa, para adorarmos o seu santo nome, e no período em que vivemos, com saúde para pregar a sua palavra. Seja Deus louvado por isso. Seja Deus louvado também pela vida do pastor Adão. Que Deus continue abençoando a vida do servo do Senhor, juntamente com sua esposa, também ladeado de todos os obreiros. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Trago saudações de paz do meu pastor Osiel Compiã, e também o seu abraço fraternal. Sendo assim, sintam-se todos abraçados, em nome de Jesus. Faço-me acompanhado destes amigos, que já foram apresentados: evangelista Lucas, sua esposa, irmã Luma. E é mais fácil se encontrar com Donald Trump, com Biden, Luciano Huck, do que com este casal. É difícil a gente estar junto, mas Deus reservou essa noite para estarmos aqui. E para mim é uma alegria, uma honra estar com vocês essa noite. Deus abençoe. Assim também como a minha esposa, minha amiga, minha intercessora, minha cúmplice. Que Deus continue te abençoando, filho, em nome de Jesus. João capítulo de número 2, versículo de número 1. Os que encontraram, diga: eu achei. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E você diz: amém. Assente-se, por favor, dando glória a Deus, dando aleluia e adorando o nome do Senhor. Eu prometo ser breve, eu prometo ser sucinto, mas serei fiel àquilo que Jesus já colocou no meu coração. João capítulo de número 2, o texto que nós acabamos de ler, trata-se senão de um dos maiores milagres que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou. E dentre tantos milagres que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou, e foram tantos milagres, mas tantos milagres, ao ponto do próprio João escrever no capítulo de número 21, no seu último versículo, dizendo que se nós pegássemos todos os livros que existem no mundo, ou se nós pegássemos todos os livros que existem na terra, ainda assim não seriam suficientes para deixar escrito e também relatado todos os sinais, prodígios e maravilhas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou. Porém, dentre todos os milagres relatados por Mateus, Marcos, Lucas e João, o de João, capítulo de número 2, se destaca pelo fato de ser o primeiro milagre que Jesus está operando. E se nós observarmos, o primeiro milagre que Jesus está operando não está ligado à área da cura, porque Jesus não está sarando a enfermidade de ninguém. Se nós observarmos, o primeiro milagre que Jesus realiza não está ligado à área da libertação, porque Jesus também não está expelindo o demônio de nenhuma pessoa. Se nós observarmos, o primeiro milagre que Jesus realiza não está ligado à área da multiplicação, porque Jesus também não está aumentando o pouco de alguém. Mas se nós observarmos, o primeiro milagre que Jesus realiza está ligado à área da transformação. E a pergunta é: por quê?
Por que Jesus inicia o seu ministério transformando e não curando? Porque a cura tem o seu valor. Por que Jesus não inicia o seu ministério libertando? Porque a libertação também tem o seu valor. Por que Jesus não inicia o seu ministério multiplicando? Porque a multiplicação também tem o seu valor. Mas Jesus faz questão de dar o pontapé inicial, ou de começar o seu ministério operando milagre na área da transformação. E a pergunta é por quê? Para nos ensinar que a maior bênção que o Evangelho proporciona para a vida de alguém nunca será casa. Para nos ensinar que a maior bênção que o Evangelho proporciona para a vida de alguém nunca será dinheiro. Para nos ensinar que a maior bênção que o Evangelho pode proporcionar para alguém nunca será status, fama e tampouco reconhecimento. Mas Jesus inicia o seu ministério transformando, para nos ensinar que a maior bênção que o Evangelho pode proporcionar para a vida do homem é e sempre será a transformação. Eu vou repetir porque só meia dúzia deu glória a Deus. Deus está dizendo que nessa primeira Santa Ceia, Ele não marcou para dar o que você quer, mas hoje Ele marcou para te entregar o que você precisa. E o que você precisa nesta noite é de transformação. Se alguém concorda com esta palavra, diga glória a Deus. Jesus inicia o seu ministério transformando, para nos ensinar que a maior bênção do Evangelho é e sempre será a transformação. Irmão Levi, mas por que Jesus não pode abrir a porta primeiro e me transformar depois? Por que Jesus não pode operar o milagre primeiro e me transformar depois? Por que Jesus não pode primeiro realizar os meus sonhos para depois me transformar? Mas Jesus faz questão de primeiro me transformar para depois falar de sonhos, milagres e promessas. A pergunta é por quê? É porque Deus sabe que se Ele abrir a porta para você sem te transformar, você sozinho sem transformação vai fechar a porta que Ele abriu. É porque Ele sabe que se te colocar no lugar que você deseja chegar sem te transformar, você sozinho, sem transformação, vai sair do lugar que Ele te colocou. É porque Ele sabe que se Ele colocar algo nas suas mãos, sem te transformar, você sozinho, sem transformação, vai jogar fora aquilo que Ele te entregou. É por isso que Ele está dizendo, antes de dar milagre, antes de cumprir promessas, primeiro eu quero transformar quem você é. Tem alguém aqui nesta primeira Santa Ceia do ano de 2022 que entrou por aquelas portas não atrás de milagre, de promessas, nem de sonhos, mas porque entende que porque precisa ser transformado? Levante as suas mãos e diga glória a Jesus. É por isso que Jesus inicia o seu ministério transformando, para nos ensinar que a maior bênção do Evangelho é e sempre será a transformação. Mas irmão Levi, por que Deus está tão interessado em me transformar? É porque a transformação traz consigo algumas características, algumas evidências na vida daquele que foi transformado. E a evidência principal na vida daquele que foi transformado é o compromisso. Aquele que foi transformado, de longe você enxerga, ali vai alguém que tem compromisso. Aquele que foi transformado, de longe você olha e diz, ali vai um jovem, uma jovem que tem compromisso. Aquele que foi transformado, de longe você consegue observar, ali vai uma mulher, um obreiro, um homem que tem compromisso. Porque a evidência principal na vida de alguém que foi transformado é o seu compromisso. Irmão Levi, mas compromisso com quem? Compromisso com o pastor da igreja? Não. Compromisso com o líder do departamento? Também não. Compromisso com a instituição da igreja? Também não. Então compromisso com quem? É com aquele que me tirou das trevas
e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E no meio deste compromisso existem alguns ousados que aparecem, pastor Adão, que olham para nós e dizem: mas isso é loucura. Segundo sábado do ano de 2022, e você está na igreja, eu estaria no shopping. Segundo sábado do ano de 2022, acabou de pegar o salário, está na igreja, eu estaria no cinema, eu estaria com os amigos, eu estaria saindo. É loucura, é fanatismo. Aí você olha e diz: não é loucura, não é fanatismo, não é passar dos limites. Então o que é? Isso aqui é compromisso. Deixa eu ver quem veio aqui por causa do compromisso. Deixa eu ver quem veio por causa do compromisso. Eu sei que você poderia estar em outros lugares, mas foi o compromisso que te trouxe aqui hoje. Eu sei que você poderia estar em outros lugares, mas foi o compromisso que te trouxe aqui hoje. Compromisso com quem? Com o pastor, já disse que não. Com o líder também não. Então com quem? Com aquele que morreu na cruz do Calvário e através do seu sangue levou todos os pecados da humanidade. E se alguém veio por causa do compromisso, levante as suas mãos e diga: glória a Deus. A evidência principal na vida daquele que foi transformado é o seu compromisso. Se sentir de der glória, não segura. Irmão Levi, e por que Deus está tão interessado em me transformar? Porque a evidência principal na vida daquele que foi transformado é o compromisso. E há um princípio no reino de Deus, evangelista Lucas Carmo, que Deus não abre mão. E qual é? É que o milagre nunca vem antes do compromisso. É o compromisso que vem antes do milagre. Não é o milagre que antecede o compromisso. É o compromisso que antecede o milagre. Irmão Levi, isso é verdade? É claro que é. Marcos capítulo 10, versículo de número 46 diz que Jesus está saindo de uma cidade por nome de Jericó. Na saída desta cidade é um homem por nome de Bartimeu, filho de Timeu, que está à beira do caminho mendigando e pedindo esmola aos que passavam. Certo dia ele ouve o som de uma aglomeração que passa, e a pergunta dele é: quem é que está causando esta aglomeração? Quem é que está fazendo esse ajuntamento de pessoas passar na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo momento, nessa rua? Alguém olha para ele e diz: é Jesus de Nazaré que está passando. Quando ele ouve que é Jesus de Nazaré que está passando, a Bíblia diz que ele percebe ali a sua oportunidade de mudar de vida. Quando ele ouve que é Jesus de Nazaré que está passando, ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O problema é que o seu clamor começa a incomodar a multidão que está ao redor de Jesus. Incomoda tanto ao ponto de eles pedirem ou mandarem que ele se calasse. Mas a Bíblia diz que mesmo ouvindo uma multidão inteira pedindo para que ele se calasse, a Bíblia diz que ele clama com ainda mais fé, certeza, convicção, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que imediatamente Jesus parou. Quando Jesus para, manda-o chamar. Quando mandou chamar, imediatamente ele lançou de si a sua capa, se apresentou diante de Jesus, que faz para ele a pergunta célebre que todos nós conhecemos: o que queres que eu te faça? Ele olha para Jesus e diz: Jesus, eu quero ver. Jesus olha para Bartimeu e diz: vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu o seu milagre, mas antes de receber o seu milagre, primeiro Jesus o chamou. E aqui está toda a diferença, irmão Levi, por quê?
Porque chamada no reino de Deus não é opção de escolha. Chamada no reino de Deus não é passatempo. Chamada no reino de Deus não é hobby. Quando Deus chama alguém, é vocação, é ordem, é responsabilidade e também é compromisso. Jesus primeiro assume o compromisso com ele, para depois entregar para Bartimeu o seu milagre. Para nos mostrar que no reino de Deus não é o milagre que vem antes do compromisso, mas é o compromisso que vem antes do milagre. Mas irmão Levi, por que Deus está tão interessado em assumir o compromisso comigo primeiro e me dar milagre depois? Por que Ele não pode primeiro me entregar o milagre e depois assumir esse tal de compromisso? É porque quem recebe milagre sem ter compromisso, depois que o milagre chega, ele vai embora. Quem recebe milagre sem ter compromisso, depois que as coisas dão certo, ele vira as costas. Quem recebe milagre sem ter compromisso, depois que as coisas começam a fluir, nunca mais ele quer saber de Jesus. Mas quem tem compromisso primeiro, para depois receber o milagre, é como Bartimeu. Irmão Levi, como assim é como Bartimeu? É porque o texto não termina com Jesus dizendo: vai, a tua fé te salvou. O texto termina com uma vírgula dizendo: e Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Quem recebe milagre sem ter compromisso, depois que o milagre chega, ele vai embora. Mas quem tem compromisso para depois receber o milagre, mesmo depois que as coisas dão certo, ele não vai embora, ele permanece. Ele não vira as costas, ele fica. Por que, irmão Levi? Porque ele entende, o milagre pode até ser bom, mas ter compromisso com o dono do milagre é melhor, é melhor, é melhor. Deixa eu ver se tem pelo menos meia dúzia de pessoas aqui que entenderam que o milagre pode ser bom, mas ter compromisso com o dono do milagre é melhor. Levante as suas mãos e diga glória. O milagre pode ser bom, mas ter compromisso com o dono do milagre é melhor. É por isso que Jesus começa o seu ministério transformando, para nos ensinar que a maior bênção do evangelho é e sempre será a transformação. João capítulo de número 2 inicia dizendo que ao terceiro dia está acontecendo uma festa em Caná da Galileia. A mãe de Jesus está nesta festa de casamento. Jesus também estava, mas o versículo 2 diz que ele chegou depois junto com seus discípulos. Maria é convidada primeiro, Jesus é convidado depois. Irmão Levi, isso é verdade? É claro que é. É só nós lermos o texto. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Esse foram também estavam lá, mas não chegaram juntos, chegaram depois, Jesus e os seus discípulos. A pergunta é: por que os noivos não fizeram um só convite para Maria e para Jesus? Por que eles fizeram questão de chamar Maria primeiro e chamar Jesus depois com seus discípulos? Seria muito mais fácil chamar Maria e Jesus juntos, já que são mãe e filho, já que são família. Se fosse nos dias de hoje, economizaria até mesmo no convite que seria mandado. Mas eles fazem questão de chamar Maria primeiro e Jesus depois com seus discípulos. A pergunta é: por quê? É porque eu não sei se você sabe, mas segundo o costume judaico, a festa onde acontecia, ou o lugar onde acontecia a festa de casamento, o espaço, o cômodo, o ambiente, ele era dividido em algumas repartições segundo a classe social de cada convidado.
E dentre essas classes sociais, dentre essas repartições que haviam dentro do ambiente, haviam pelo menos duas que se destacam. Primeira é a repartição dos convidados de honra. Segundo é a repartição dos convidados menos importantes. Aqui a gente entende por que Maria é convidada primeiro. Pastor Adão, por quê? Porque nessa festa Maria era convidada de honra. E Jesus foi colocado entre os menos importantes com os seus discípulos. Se a gente começa a observar, alguma coisa dentro desta festa vai dar errado. O vinho acaba antes da hora. E a pergunta é: tinha motivos para o vinho acabar antes da hora? Não. Irmão Levi, por que não? Porque dentro desta festa, alguém chamado mestre-sala. Esse mestre-sala é um profissional contratado para garantir que tudo naquela festa daria certo. Este mestre-sala é responsável pela cerimônia, pela bebida, pelos alimentos, pela decoração da festa. Ele está ali para garantir que tudo iria dar certo. E cai para nós, esse mestre-sala não é um aventureiro. Cai para nós, esse mestre-sala não é um amador. Cai para nós, esse mestre-sala não é um curioso. Não é a primeira, não é a segunda e tampouco a terceira festa que ele está fazendo. Ele é um profissional, tem experiência na área. Ele sabe com o que está lidando. E por saber com o que está lidando, ele sabe exatamente a quantia exata de bebida e de alimento para uma festa que duraria 7 dias ou uma semana. E mesmo sabendo a quantidade certa, ele não compraria a quantidade exata. Como um bom profissional, ele compraria a mais. Porque ele entende, é melhor sobrar do que fazer falta. Então não tinha motivos para algo dar errado dentro dessa festa. Tá chato, vai pegar já. Não tinha motivos? Não tinha. Se não tinha motivos, por que deu? O motivo principal está aqui. É que Jesus não foi colocado no lugar de honra. Jesus foi colocado entre os menos importantes. E todas as áreas da nossa vida que Jesus não está no lugar de honra, pode ter certeza que alguma coisa vai dar errado. Todas as áreas da nossa vida que Jesus não está no lugar de honra, pode ter certeza, alguma coisa vai sair do eixo. Todas as áreas da nossa vida que Jesus não está no lugar de honra, pode ter certeza, alguma coisa vai sair do trilho. É por isso, pastor Adão, que tem gente que começa, mas não termina, porque Jesus não estava no lugar de honra. É por isso que tem gente que abre, mas fecha, porque Jesus não estava no lugar de honra. É por isso que tem gente que até começa bem, mas não consegue terminar, porque Jesus não estava no lugar de honra. Mas sabe qual é a diferença da festa de João capítulo 2 para a primeira Santa Ceia aqui na Hope Church em Mongaguá? É porque aqui em João capítulo 2 Jesus foi tratado como uma opção, mas aqui nesta igreja Jesus não é opção. Aqui nesta igreja Jesus é a prioridade. Aqui Jesus não é o último a falar. Aqui Jesus é o primeiro a tomar as decisões. Aqui Jesus não senta no canto, aqui Jesus aparece no meio, porque aqui Jesus não é opção, aqui Jesus é a prioridade. Se tem alguém aqui nesta noite que veio adorar o Jesus que é a tua prioridade, levante as suas mãos, libera o teu grito de glória, de aleluia, de línguas estranhas, mas expresse a Jesus e mostre que nesse ano de 2022 Ele será a tua prioridade. Ele será a tua prioridade. Ele será a tua prioridade. Só quem veio para adorar o Jesus que é a prioridade. É
por isso que algo dará errado. Porque Jesus aqui não foi colocado num lugar de honra. Jesus foi colocado entre os menos importantes. E Jesus não serve para ficar entre os menos importantes. Jesus na nossa vida precisa ficar num lugar de honra. Jesus na nossa vida não pode ser tratado como uma opção. Jesus na nossa vida precisa ser a nossa prioridade. Esse negócio de prioridade com Jesus é tão sério, que se há 3 lugares na nossa vida, não basta Jesus estar em primeiro. Jesus precisa estar em primeiro, mas também precisa estar em segundo. Esse negócio de Jesus ser a prioridade na nossa vida é tão sério que se há 3 lugares na nossa vida, não basta Jesus estar em primeiro e em segundo. Jesus precisa estar em primeiro, em segundo, mas também precisa estar em terceiro. Ele precisa estar no primeiro lugar, mas também precisa estar no último lugar. Irmão Levi, por quê? Porque a Bíblia que nós cremos não diz que ele é só o primeiro. A Bíblia diz que ele também é o derradeiro. A Bíblia que nós lemos não diz que ele só é o alfa. A Bíblia que nós acreditamos diz que ele também é o ômega. A Bíblia diz que ele não é só o princípio. A Bíblia diz que ele também é o fim. Se veio alguém aqui nesta noite que veio para adorar aquele que é o primeiro, o derradeiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, levante as suas mãos e declare a sua voz em adoração nesta noite. Jesus precisa ser a nossa prioridade. Irmão Levi, por que Jesus precisa ser a nossa prioridade? É porque em João capítulo 1, a Bíblia diz que ele foi comparado com o verbo. João capítulo 1 inicia dizendo que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. E se não fosse por ele, nada do que existe se fez. João aqui está comparando o nosso Jesus, que é tão lindo, tão perfeito, tão santo, tão magnífico, com o simples verbo. E a pergunta é por quê? Por que João compara o nosso Jesus, que é tão perfeito, com o simples verbo? É porque, não sei se você sabe, mas segundo a gramática, que são as leis que regem a língua portuguesa, o verbo é a única coisa que traz sentido para uma frase. Por exemplo, na frase João trabalha muito, o verbo está em trabalhar. Mas se nós tirarmos o verbo da frase, como ela fica? João muito. João muito. E a frase perde todo o seu sentido. É por isso que Jesus é comparado com o verbo. Se tu não der glória agora. Por quê? Porque se tirar a presença de Jesus de dentro do homem, a vida do homem perde todo o seu sentido. Deus marcou esta primeira Santa Ceia para dizer para alguém: nesse ano de 2022, perca tudo, só não perca Jesus. Nesse ano de 2022, perca amigos, só não perca Jesus. Nesse ano de 2022, perca oportunidades, mas não perca Jesus. Irmão Levi, por quê? Porque Jesus é a única coisa que traz sentido para a nossa vida. Se tem alguém aqui que concorda comigo nesta palavra, uma mão é pouco, levante as duas para declarar que Ele é a única coisa que traz sentido para a sua vida. Alabaracandaracia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Tem alguém ali que sente comigo? Eu sinto a presença de Jesus aqui. O pastor Adão também está sentindo aqui. Eu sinto a presença de Jesus. A igreja está confirmando, dando glória.
porque a gente vive sem dinheiro, nós só não vivemos sem Jesus. A gente até vive sem amigos, nós só não vivemos sem Jesus. E para o diabo ficar furioso nesse tempo de pandemia, a gente vive até sem saúde, nós só não vivemos sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus. Se tem alguém que concorda, levante as suas mãos e libera o seu grito de glória. Eu vou te dar 10 segundos para você adorar. Eu vou te dar 10 segundos, só 10 segundos para você expressar alguma adoração. Eu vou te dar 10 segundos para você liberar o seu grito de glória a Deus, de aleluia. E dizer que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é bom. Que você vive sem carro, que você vive sem dinheiro, mas que você só não vive sem a presença de Jesus. Deixa eu ver, se tem alguém aqui nesta noite, libera o seu grito de glória. Alabaracandarahaia cia. Eu sinto a presença de Jesus sobre este altar. Jesus está pegando alguém ali. Jesus está renovando alguém ali atrás. Oh Espírito Santo de Deus. É por isso que Davi olha nos Salmos de número 51 e diz: tira tudo de mim, só não tira a presença do teu Espírito. Porque eu vivo sem palácio, eu vivo sem trono, eu vivo sem servos, eu vivo até mesmo sem valentes. Eu só não vivo sem a presença do teu Espírito sobre a minha vida. Eu estou vendo Deus tocando em pessoas aqui nesta noite e te preparando para o ano de 2022 e dizendo para alguém aqui: calma, você pode perder coisas, mas não vai perder o mais importante, que é a presença de Jesus. Toma aqui a palavra do pastor Adão, que diz um provérbio: vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Fica tranquilo, algumas coisas a gente pode perder mesmo, mas se a gente não perder a presença de Jesus, nós não perdemos absolutamente nada. Se alguém concorda comigo, diga glória a Deus. Jesus é a única coisa que traz sentido para a nossa vida. É por isso que Jesus precisa ser na nossa vida a prioridade. Chega de tratar Jesus como opção. Está na hora de Jesus ser a nossa prioridade. Deus marcou este culto para dizer para nós: nesse ano de 2022, ou é Jesus ou não é nada. Nesse ano de 2022, ou é o reino de Deus ou não é nada. Nesse ano de 2022, ou é a presença, a promessa, o propósito ou não é nada. Deixa eu ver quem concorda comigo nesta noite. Deus marcou esta noite para dizer para você: chega de viver preocupado com o que vai comer amanhã. Ele mesmo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize Jesus e Ele mesmo cuidará do resto. Se alguém concorda, diga glória a Jesus. Jesus precisa ser a nossa prioridade. Jesus na nossa vida não pode ser opção. Jesus na nossa vida não pode estar em segundo plano. Jesus precisa ser a prioridade. Precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. É por isso que o vinho acaba antes da hora. Porque Jesus não foi colocado no lugar de honra. Jesus foi colocado entre os menos importantes. E a pergunta é, mais uma vez, tinha motivos para dar errado? Não. Tinha todos os motivos para dar certo. O mestre Sala estava lá. Ele foi contratado. A logística da festa foi feita para que nada saísse do eixo. Mesmo assim, o vinho acabou antes da hora. Tinha tudo para dar certo, mas mesmo assim deu errado.
E a pergunta é: por quê? É porque Jesus não foi colocado no lugar de honra. Foi porque Jesus foi colocado entre os menos importantes. E quando Jesus não é colocado no lugar de honra, até o que era para dar certo, dá errado. Quando Jesus não é a prioridade, até o que tinha tudo para dar certo, dá errado. É por isso que Ele precisa ser a nossa prioridade. Porque quando Ele deixa de ser a nossa prioridade, até o que era para dar certo, no fim dá errado. Mas em contrapartida, se quando Jesus é tratado como uma opção, até o que era para dar certo dá errado, quando Ele é a prioridade, até o que era para dar errado, eu vou dizer por causa dessas meia dúzia que deu glória. Deus está dizendo: se eu for a tua prioridade, nesse ano de 2022, até aquilo que o inimigo projetou para dar errado, vai dar certo. Se alguém crê nesta palavra, levante as suas mãos e adore o Deus que é a nossa prioridade, 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 prioridade. Se Ele é a tua prioridade, libera o teu grito de glória. Porque assim diz o Senhor: se eu for a tua prioridade, vai dar certo. Se eu for a tua prioridade, vai dar certo. Se eu for a tua prioridade, vai dar certo. Até aquilo que o inimigo projetou, arquitetou, fez reunião e disse: vamos armar para tudo dar errado. Deus está dizendo: se eu for a tua prioridade, fica tranquilo que eu garanto que vai dar certo para a glória do meu nome. Se alguém crê nesta palavra, diga glória a Jesus. Quando Ele é a prioridade, até o que era maldição se transforma em bênção. Quando Ele é a prioridade, até o que era para fazer mal, no final acaba fazendo muito bem. Deus está dizendo para alguém neste ano, a frase para a sua história é: o mal que me fizeram foi o bem que me causaram. Porque quando Jesus é a prioridade, até o que era para fazer mal, no fim acaba fazendo bem. Se alguém crê nesta palavra, diga glória a Jesus. Os irmãos de José jogaram ele na cisterna, achando que estavam afastando ele do seu sonho. Eles fizeram mal, mas eles não sabiam que eles não estavam afastando José do sonho, eles estavam aproximando José do trono. Porque para ele, José, o sonho de José representava o governo da casa de Jacó. Mas para Deus representava o governo sobre a nação do Egito. Como eles achavam que o governo era sobre a casa de seu pai, eles vão afastar José da casa do pai, porque aí ele não vai viver o sonho. Vamos fazer mal contra ele. Mas a Bíblia diz que quando jogam ele na cisterna, eles aproximam ainda mais José do trono. Eles fizeram mal, mas o mal que fizeram a José, no fim, acabaram fazendo muito bem para ele. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que crê aqui nesta noite. Fica tranquilo, o mal que lhe causaram foi o bem que lhe fizeram. Eles acharam que estavam lhe atrasando, mas pelo contrário, eles só aceleraram ainda mais as promessas de Deus na sua vida. Se alguém crê, diga glória a Jesus por isso. É por isso que Jesus precisa ser a prioridade. Porque quando Jesus é a prioridade, até o que era para dar errado, dá certo. A Bíblia diz que Maria percebe o que ninguém percebeu. E eu começo a concluir. Ela percebe que o vinho acabou. Ela leva a notícia até Jesus, dizendo: Jesus, não tem vinho.
Jesus olha para Maria e diz: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A pergunta é: por que Jesus diz isso? Por que Jesus libera essa frase para Maria que só quer ajudar? Porque Maria hoje em dia está escasso. É difícil. Pessoas como Maria é difícil de se encontrar. Irmão Levi, por que pessoas como Maria é difícil de se encontrar? É porque Maria aqui faz algo que a maioria dos seres humanos não faz. Ela vê o problema, mas ela não espalha a notícia do problema. Ela leva para Jesus, não para que Jesus resolvesse, não. Ela queria receber de Jesus uma solução. Ela mesma queria resolver. Ela só precisava de uma estratégia, de um aconselhamento, de alguém mais experiente que ela. Então ela vê o problema e leva até Jesus, não para que Jesus resolvesse, mas para que Jesus desse para ela uma solução. É por isso que pessoas como Maria na nossa vida hoje está escasso. Por quê? Porque Maria é um tipo de pessoa que não é aquelas pessoas que apontam problemas. Maria é o tipo de pessoa que corre atrás da solução. Porque pessoas que apontam problema está cheio na nossa vida. Pessoas que apontam os problemas estão cercados ao nosso redor. Mas escasso são as pessoas que veem os nossos problemas, mas apesar de conhecer os nossos problemas, elas chegam ao nosso lado e dizem: eu sei que você tem problema aqui, eu sei que você tem problema ali, eu sei que você também tem alguns problemas lá, mas fica tranquilo, vamos juntos atrás da solução. Deus marcou esta noite para dizer para você: calma, em 2021 você foi cercado de pessoas que apontaram problemas, mas em 2022 eu vou trazer Maria para a tua vida. Não é quem aponta problema, é quem vai junto com você atrás da solução. Se você crê, se coloque de pé dando glória a Deus. Se coloque de pé. O grupo de louvor já se prepara. Eu sinto uma graça aqui. Tem Maria chegando aí, Lucas. Não é quem aponta problema, é quem corre atrás da solução. Eu quero profetizar que sobre esta igreja, Deus não vai deixar permanecer quem aponta problema. Nesse ano de 2022 só vai ficar quem corre atrás da solução. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê. Se tem alguém aqui nesta noite que crê e que entende que você não foi levantado para apontar os problemas, mas foi levantado para correr atrás da solução, levante as suas mãos e diga glória. Porque gente de Deus não subtrai. Gente de Deus não divide. Quer saber se alguém é de Deus para a sua vida? Essa pessoa quando chega e soma. Quer saber se alguém é de Deus para a sua vida? Essa pessoa chega e ela não subtrai, ela não tira e tampouco divide. Ela multiplica aquilo que você já tem. Deus está trazendo pessoas para a sua vida. Eita. Que são socorro em forma de gente. São socorro em forma de pessoas. Você olhou para o céu e disse: Deus me socorre. Aí Deus: estou enviando a irmã Maria lá na tua casa. Ela vai ser o socorro para o teu ano de 2022. Deus me ajuda. Deus está dizendo: estou enviando a irmã Maria lá na tua casa, e ela vai ser a ajuda que você pediu para esse ano de 2022. Se alguém crê que Deus ainda levanta amizades que vão te ajudar a carregar a cruz, levante as suas mãos e diga glória a Deus. Eu começo a concluir. Maria leva o problema para Jesus, não para que Jesus resolvesse, mas leva o problema para Jesus a fim de que Jesus desse para ela uma solução.
Mas quando ela apresenta o problema para Jesus, Jesus olha para Maria e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A pergunta é: por que Jesus diz isto para Maria? Sendo que tudo que ela quer é uma solução, mas Jesus olha para ela e diz: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por que Jesus diz isto? Lembra que eu disse que dentro do lugar onde acontecia a festa havia algumas repartições, e dentre essas repartições, pelo menos duas: a dos convidados de honra e a dos convidados menos importantes. Quantos lembram? Diga amém. Quando o vinho era servido, logicamente, não era servido primeiro para os convidados menos importantes. O vinho era servido primeiro para os convidados de honra. Então o vinho não começou a ser servido na repartição de Jesus. O vinho começou a ser servido na repartição de Maria. Quando o vinho acabou, ele não acabou na repartição de Jesus. Quando o vinho acabou, acabou na repartição de Maria, os convidados de honra. É por isso que quando Maria chega até Jesus e diz: o vinho acabou, Jesus olha e responde: o que tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. A minha repartição ainda não foi servida. O vinho não chegou até aqui. Como assim acabou? Não chegou a minha hora. É por isso que Maria está desesperada e Jesus está tranquilo. Irmão Levi, por quê? Porque aquilo que não começa, não acaba. Aquilo que não chega, não termina. Aquilo que não tem início, não tem final. Perceba, para Maria foi servido e acabou na repartição dela. Mas o vinho que acabou na repartição de Maria, dos convidados de honra, nem tinha chegado na repartição de Jesus. Aquilo que não chega, não acaba. Aquilo que não começa, não termina. É por isso que Maria está desesperada e Jesus está tranquilo. Por quê? Porque aquilo que para Maria já acabou, para Jesus ainda ia começar. Eu vou liberar mais uma vez esta palavra, porque eu encerro agora. É por isso que Maria está desesperada, roendo as unhas, arrancando o cabelo da cabeça, não está dormindo à noite, porque Maria está olhando e está dizendo: não é possível, acabou, é o fim, já era. Aí Jesus olha para ela e diz: calma Maria, aquilo que para você já acabou, para mim está apenas começando. Se alguém recebe esta palavra aqui nesta noite, Deus marcou esta noite para dizer para você: na primeira santa ceia deste ano de 2022, acalma o teu coração, tranquiliza a tua alma. Aquilo que para você acabou, para Jesus está apenas começando. Se você crê, levante as suas mãos, libera o seu grito de glória e adore, 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 adore. De olhos fechados.